Eu escrevi algumas coisas aqui para a gente poder meditar juntos sobre dons e ministérios, né? E talvez a gente circule em volta de 3 pontos nessa nossa meditação aqui sobre o tema. E o primeiro ponto é uma pergunta: para que serve os dons? Então eu sugiro que os irmãos anotem, quem tiver e quem puder anotar aí, tiver um papel, uma caneta, um bloco de notas, senão materializa um papel aí e, e anota. Eu tenho dito para os irmãos que quando você escuta, você entende, mas quando você anota, você aprende. Então, é importante anotar. A gente vai tentar aqui circular em volta de 3 aspectos ou 3 pontos a respeito dos dons e ministérios. Tá? O primeiro ponto é uma pergunta: para que serve os dons? Eu creio que essa resposta precisa estar bem definida no nosso coração para a gente ter segurança em usar os dons. E 1 Pedro 4,10 responde, está escrito lá: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, para que servem os dons? Para servir as pessoas. Só tem um motivo de Deus te dar um dom: servir o próximo. Só tem um motivo de Deus te dar sabedoria: ser voz de sabedoria para quem não tem. Só tem um motivo para Deus te dar habilidades, para você facilitar a vida das pessoas. Então, os dons, eles servem para servir as pessoas. Agora, a nossa vida, ela só tem sentido se for para dar sabor na vida das pessoas. Porque o que adianta a gente ser produtivo para nós mesmos? De nada serve. Então, o dom serve para você ser produtivo na vida dos outros. O dom serve para você fazer a diferença na vida das pessoas. O dom serve para você dar sabor para o próximo. A vida das pessoas estão sem sabor, sem cor. E os dons Deus nos dá justamente para a gente fazer a diferença na vida dos outros. Deus nos dá dons justamente para isso. Tá? Ó, o Pedro Igor de São Paulo tá entrando aí dando salve. O Lucas de la Costa, que é um irmão aqui de Duartina, entrou aí também. Bom ver vocês por aqui. Então, a gente está falando de dons e ministérios. A gente vai circular em torno de 3 aspectos dos dons. E o primeiro é uma pergunta: para que servem os dons? E o texto de 1 Pedro 4,10 responde: servir uns aos outros. Então, os dons servem para a gente servir uns aos outros. A gente precisa ter isso bem claro. Por quê? Para a gente poder ter segurança em usar os nossos dons. Né? A gente não pode ser inseguro no uso dos dons. A gente precisa ser ousado. Só que para a gente ser ousado no uso dos dons, a gente precisa saber para que ele serve. Para a gente apontar para o público-alvo e atirar com ousadia. Tá? Então, qual é o teu público-alvo? É o próximo. São as pessoas, seja lá quem for. Então, você tem um dom, você descobriu o seu dom, ele serve para ajudar as pessoas, servir o ser humano, dar sabor na vida dos outros. Então, você precisa usar o seu dom para isso. Olha só, se o seu propósito de vida só inclui a tua salvação, não é um propósito de vida que você tem, é egoísmo. Porque propósito de vida inclui a salvação das outras pessoas. Ó, um irmão lá de Buenos Aires, Guilhermo Martinez, entrou aí também, tá dando um salve. Olá, Guiche, como está? E então, um propósito de vida, se você tem um dom, ele tem intimidade com o seu propósito de vida. E o seu propósito de vida precisa incluir os outros, precisa incluir a vida das pessoas. O seu propósito de vida não pode só salvar você mesmo. Ó, tem mais gente da Argentina aí colocando até a bandeirinha aí. Então, o seu propósito de vida não pode incluir só você. Olha só, Davi venceu Golias
mas toda a nação de Israel ganhou com isso. Então, os teus dons servem para você superar, para você conquistar? Serve, mas isso tem que beneficiar as pessoas. Entende? Então, você precisa usar o seu dom para abençoar pessoas. Você precisa usar o seu dom para dar sabor na vida dos outros. Boa noite, Salles. Como vai? Bom te ver por aqui. Só tem um dom só que é para consumo próprio, que é o dom de línguas. É o único dom para consumo próprio. O resto é para abençoar os outros. Então, a gente precisa ter isso bem claro, bem definido. Para que servem os dons? Para abençoar as pessoas, para fazer a diferença na vida dos outros, para dar sabor na vida do próximo. Só tem um motivo para Deus te dar um dom: fazer a diferença na vida dos outros. Só tem um motivo para Deus te dar sabedoria: ser voz de sabedoria para quem não tem. Só tem um motivo para Deus te dar recursos: para você abençoar os necessitados. Então, esses dons servem para abençoar a vida das pessoas. Agora, é importante a gente entender que, ainda dentro desse aspecto, para que serve o dom? Para quem tem dom, ele não precisa de microfone para usar o dom. Você não precisa de um púlpito para usar o dom. Você não precisa de uma plataforma, você não precisa de um culto de domingo para usar o teu dom. Quem tem dom, usa onde tiver. Então, por exemplo, qual era o dom de José do Egito? Liderança, presidir. Está lá em Romanos 12, certo? Dom de presidir. Era o dom do José do Egito. Quando ele estava na cadeia, ele começou a liderar a cadeia. Ele começou a liderar a cadeia. Ele liderou, ele organizou, ele interpretou sonho, ele abençoou os outros que estavam lá dentro. Por quê? Porque quem tem dom não precisa de microfone para usar o dom. Quem tem dom, usa o dom aonde tiver. Entende? Ó a Elza, esposa do Jota, presbítero em Campo Grande. Oi, Elza, bom te ver. Ô, Marcos, Oi. você vê que é um recurso precioso que Deus criou, né? Que é para nós pararmos e observarmos que nós precisamos e dependemos uns dos outros. Né? Porque cada um vai dar a sua contribuição. Aí, quando a gente entende isso, Michael, a gente finalmente para de se comparar um com o outro. Que é um grande mal do ser humano, é ficar se comparando um com o outro. Porque, olha só, eu tenho dito mais ou menos assim, ó o Xan de Piracicaba. E aí, Xan? Então, é mais ou menos assim, ó. Eu carrego minério dentro de mim. Esse é o meu dom. Meu dom é minério. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ferro. O Michael carrega areia. Não, o Michael carrega madeira. O Michael carrega madeira. Então, o que o Michael tem que fazer? Ele tem que fazer rack de televisão de madeira, porta, móveis. E o Denis, ele carrega areia dentro dele. Então, o que ele tem que fazer? Vidro. Então, cada um carrega uma matéria-prima. Então, só que se eu, que carrego minério, eu me comparo com o Michael porque eu quero dar os resultados que o Michael dá. Olha o Germano de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, pastor lá. Como vai, Germano? Bom te ver por aqui, meu irmão. Então, se eu me comparo com o Michael porque eu quero dar os resultados que ele dá, a conta nunca vai bater. A conta nunca vai fechar, porque eu não carrego madeira. Eu nunca vou produzir os móveis que o Michael produz. Porque quem carrega madeira é ele que tem essa matéria-prima dentro dele. Eu carrego minério, eu tenho que fazer ferro. Então não adianta eu me comparar com o Michael e querer dar os resultados que ele dá, porque a conta nunca vai fechar. Então eu tenho que descobrir o meu dom e nadar de braçada nele, produzir os meus frutos, os meus resultados. Eu não tenho que ficar me comparando com o Michael e com o Denis e querer produzir os resultados que ele produz. Não é por aí. Cada um tem o seu dom e cada um tem que servir no seu dom. Aí a gente vai parar de se comparar uns com os outros. E aí, quem descobre o seu dom não sente falta de microfone para usar o dom. Usa onde tiver.
Eu não preciso de microfone para usar meu dom. Então, por exemplo, teve uma vez que eu fui no banco e já era mais de 4 horas da tarde, não tinha nenhum funcionário para organizar a fila lá do banco. E tinha uma fila grande, o pessoal estava tudo desorganizado na fila, ninguém sabia qual que era o próximo, e estava tudo bagunçado ali. E eu fiquei olhando assim, eu falei assim, esse povo aqui, eles precisam de alguém para organizar eles, porque eles não sabem o que fazer. Olha o Arnaldo de Agudos aí. E aí, Arnaldo, bom te ver, meu irmão. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a organizar eles. Eu falei assim, olha, quem chegou primeiro foi você, então vem aqui, ó, por favor, fica aqui nesse lugar aqui que você é o próximo. E você vem depois, depois você, depois você, depois você. Ó, tá vendo ali, ó, aquele terminal ali é com digital. Você vai usar o de digital? Não, o meu é sem digital. Aí eu falei, ó, então você que é o próximo, você vai usar com digital? Então pode ir lá. Então eu comecei a liderar eles ali dentro do banco. Então eu organizei todos eles. Aí eles começaram a funcionar ali dentro do banco, porque eles precisavam de alguém para conduzir, para guiar eles, para falar quem era o primeiro, quem era o segundo, quem vai, quem não vai, para montar a fila, que eles estavam tudo bagunçados ali. Aí até que chegou a minha vez, eu fui lá, usei. Aí tinha um outro cara que estava ali, que ele se inspirou comigo. A hora que eu fui embora, ele começou a organizar o povo ali também, que começou já a ficar meio bagunçado. Entende? Então, quem tem dom não precisa de microfone para usar dom. Usa onde tiver. Você está na fila do banco, usa teu dom ali. Para quê? Para servir pessoas. Fazer o bem pro próximo. Quem é o teu próximo? É a primeira pessoa que está mais perto de você. Quem você vê na frente. É irmão, não é irmão, seja quem for. Não tem microfone, não tem microfone? Quem tem dom não precisa de microfone. O José do Egito, o dom dele era liderar, ele liderou a cadeia, ele organizou, ele usou dom, ele interpretou sonho, ele usou lá, ele abençoou pessoas lá. Então não precisa de microfone para usar dom. Você usa onde você tiver, para servir pessoas. Certo? Então, se você tem essa resposta dentro do seu coração bem definida, você vai ter muita segurança e ousadia para usar teus dons onde você estiver. Então, para que servem os dons? Para servir pessoas. Para isso servem os dons. Maravilha. Dito isso, vamos para o segundo aspecto aqui a respeito dos dons, que é uma outra pergunta. Aonde Deus pode me levar com o meu dom? É uma segunda pergunta. Esse segundo aspecto aqui é uma pergunta também. Aonde Deus pode me levar com o meu dom? E eu quero responder com o exemplo de Davi. Quem era Davi? Era o caçula da família dele, esquecido pelo próprio pai dele. Só que ele tinha um dom, que era de tocar harpa. E ele era bom naquilo que ele fazia. E aquele dom dele levou ele para onde? Ele saiu de trás das malhadas e foi lá para o palácio. Olha só. Então, o que a gente aprende com isso? Que só entra em palácio quem desenvolve habilidades específicas. Tem determinadas portas que abrem para nós só se antes a gente desenvolveu habilidades específicas para isso. Então, o dom, ele pode te levar aonde o caráter nunca te levaria. E o caráter, ele te dá respaldo para você ir longe com o dom. Por isso que o dom e caráter andam juntos. Correto? Porque ser usado por Deus não é nenhuma garantia que nós somos aprovados. Na verdade, o que nós queremos? Ser aprovados. Usando os dons. Correto? Então, o dom, ele vai te levar aonde o caráter nunca te levaria. O caráter de Davi não levou ele para o palácio, foi o dom dele. Só que o caráter, ele te dá um respaldo, ele te dá uma retaguarda para você permanecer no palácio. Senão você perde aquilo que você conquistou por falta de caráter. Ó, o irmão de Botucatu entrou aqui, o Raimes. Boa noite, Raimes. Bom te ver, meu irmão. Então, aonde o dom pode te levar? Em lugares onde você jamais imaginou.
O Davi, ele era o menorzinho, o caçulinha da família dele, esquecido pelo próprio pai. Só que o dom dele jogou ele lá dentro do palácio, que era o melhor lugar para se morar, o melhor lugar para se viver em todo Israel. E ainda casou com a filha do rei. Cara, Deus. Né? Então, olha o Dani Felício de Bauru. Bom te ver, Dani. Então, o dom, ele te leva onde o caráter não te levaria. Então, o dom, ele pode te levar em lugares onde você jamais imaginou. Então, por exemplo, quais são as metas que você tem para o teu dom? Você já escreveu isso? Ah, eu quero chegar em tal lugar com o meu dom. Eu quero servir a igreja local com o meu dom de louvor. Ô, Eu Márcio, essa quero... poderia ser uma pergunta também, né? Dentro desse segundo aspecto aqui, ó, né? Coloca essa pergunta aí. Aonde você quer chegar com o seu dom? Quais são suas metas? Você precisa ter metas. Você precisa ter objetivo. Paulo tinha metas. Por exemplo, a Bíblia fala que no decorrer de 2 anos, Paulo pregou o evangelho em toda a Ásia. Ninguém faz isso sem um plano, por acaso, sem querer. Ele tinha uma meta, um objetivo. Eu vou pregar o evangelho em toda a Ásia. Num tempo determinado, em 2 anos eu vou fazer isso. Paulo mesmo falava, eu prossigo para o alvo. Em 1 Coríntios 9, ele falava assim, eu não corro sem meta. Então, Paulo ele tinha metas e objetivos bem claros e bem definidos para a vida dele. Quais são os teus? Você já escreveu? Você precisa escrever. Ah, eu quero... Por exemplo, a Marta, a esposa do Lenilson, que são pastores em Arapiraca, Alagoas. Bom ver você, Marta. Estamos falando de dons e ministérios, hein? Então, quais são as metas que você tem para a tua vida a respeito com o seu dom? Entende? Então, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu li 1 Timóteo 3, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, Deus, eu quero ser presbítero, eu almejo ser presbítero. Por falar em presbítero, ó o Zé Eduardo, presbítero em Piracicaba, acabou de entrar aí. E aí, chefe? Então, quando eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de ser batizado, eu li 1 Timóteo 3:1, e eu li aquele que aspira o episcopado, boa obra almeja. Eu comecei a aspirar, e eu escrevi isso. Um dia eu quero ser presbítero. Eu achei que isso ia acontecer quando eu tivesse uns 50 anos de idade. E, para minha surpresa, aconteceu bem antes. Só que eu escrevi, eu apresentei isso diante de Deus, eu chorava diante de Deus. Eu colocava metas, eu quero aprender a ministrar louvor. Eu ia nos congressos de louvor e adoração, lá, adoração discipulado em São Vicente, eu ia todo ano. E eu vi o Dani e o Azaf ministrando louvor, e eu ficava chorando lá, sentado no chão, chorando. Eu quero ser assim, Senhor, eu quero isso pra minha vida. E eu chorava, eu ia para casa, eu escrevia. Deus, eu quero ministrar louvor. Eu quero... Ó, a Pri, filha do Rubão, de Campo Grande. Oi, Pri, bom ver você por aqui. Então, eu escrevia as metas e aonde eu queria chegar. Né? Aí eu escrevia, eu quero aprender a ministrar louvor, eu quero aprender a cantar, eu quero servir a igreja com o dom de louvor. Aí o que aconteceu? A primeira oportunidade que eu tive de ministrar louvor aqui em Agudos, tinha 9 discípulos. Era a reunião geral da igreja em Agudos, de domingo à noite. Tinha nove pessoas dentro da sala. Aí a irmã que ministrava louvor não faltou, não sei porquê, caiu o violão no meu colo. O Márcio aprendeu a tocar a música. Eu falei, cara, agora eu vou arrebentar, né? Aí eu peguei o violão para ministrar louvor, a música que eu tinha ensaiado há muito tempo. Eu fiquei muito tempo ensaiando, cara, eu fiquei nervoso, eu errei a letra, eu esqueci as notas, eu transpirei em cima do violão. Foi um horror, foi terrível, ninguém gostou, foi um desastre. E eu fui embora chorando, Deus, eu nunca mais ministro louvor na minha vida, Senhor. E aí tinha alguma coisa que falava dentro do meu coração, falava assim, ó, não desiste. Amém, glória a Deus. Não desiste. Isso eu tô falando aqui de 15 anos atrás, talvez, 14 anos atrás, nem lembro. Aí, o que aconteceu? Eu fui aperfeiçoando, eu fui insistindo, eu fui prosseguindo. Aí, o que aconteceu?
eu aprendi uma outra habilidade específica de falar espanhol. Aí eu tive um convite para ir para o Chile em 2014. Aí eu fui, aí lá era um congresso de pastores numa cidade chamada Rancagua, e um irmão lá chamado Maurício Valdívia chegou e falou assim para mim: "Ah, Márcio, por que você não ministra louvor hoje à noite?" Eu falei: "Pô, vamos, né?" E tal. Aí lá vai eu ministrar louvor lá em Rancagua, em outro país, em espanhol, tinha quase 800 pessoas, e eu ministrando louvor lá. Al único que es digno de recibir honra e glória, força e poder. E eu tava lá. Então, o que que aconteceu? Se eu tivesse... Olha, tem mais um argentino aí, esse aqui é Lisa. Oi, hermano, como estás? Muy bienvenido. Estamos falando sobre dones e ministérios. E então o que que aconteceu? Se eu tivesse, por que que eu tô contando isso? Por que que eu tô contando isso para você? Para eu me gabar? Não, para mostrar que todos nós conseguimos. Não existe pessoas especiais que nasceram com dotes especiais, com uma capacidade maior. Não existe isso. Não existe isso. Se você se esforçar, se você treinar, você vai chegar lá também. E o dom vai te levar em lugares onde você jamais imaginou. Por que que a Bíblia fala tanto esforça-te, 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 esforça-te? Porque é o esforço que separa você da onde você está hoje do seu lugar desejado. Esse intervalo aqui, ó, se chama esforço. Por isso que a Bíblia fala tanto esforça-te. Entende? A gente tem que tirar da nossa cabeça essa mentira que existe pessoas especiais que nasceram com dotes especiais. Não existe isso daí. Não existe. Tem uma cientista nos Estados Unidos que comprovou isso daí cientificamente, que não existe pessoas que nasceram com dotes especiais. Mas por que essas pessoas chegaram lá e a gente não? Porque eles se esforçaram mais do que a gente. O Dani Souza ficava debruçado em cima do violão dele 6 horas por dia, não sei quanto tempo fazendo isso. Até compor Corpo e Família que lavou o Brasil. Enquanto eu tava jogando videogame, jogando basquete, usando droga, sei lá. Entende? Então, não existe. Essa mentira que existe pessoas especiais, que têm dotes maiores do que os outros, não existe. Essa mentira veio dos quinto dos infernos. Tem um capeta lá nos quintos dos infernos que ele fica dedicado a produzir mentira no laboratório dele lá. Aí ele joga aqui na Terra, a gente acolhe e fica limitado. Entende? Não existe. Se você se esforçar, se você se dedicar, se você aprender a mecânica do negócio, você vai se desenvolver, você vai frutificar, você vai avançar, você vai superar. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Então, o que acontece é o seguinte, a gente não pode desistir. Se eu tivesse desistido na minha frustração lá, quando eu fui ministrar louvor com 9 pessoas e foi um desastre, se eu tivesse desistido, eu tinha abortado o que Deus tinha para minha vida em 2014. Entende? Então, o único jeito de você fracassar é você desistir. Só que o que acontece é que a gente não sabe lidar com a frustração. Então, quando eu fui tentar ministrar louvor lá com 9 pessoas em Agudos, foi frustrante para mim. Eu chorei. Eu queria desistir. Mas por quê? Porque eu não sabia lidar com o sentimento de frustração. Só que o que eu fiz? Eu engoli aquilo. E esse amargo, ele produz em você uma mutação chamada maturidade. Amém. Então, o teu caráter amadurece nos relacionamentos, mas o teu dom amadurece com o uso. Então você pega o teu dom, você vai usar, dá tudo errado, você se frustra, você tem aquela sensação de frustração, você engole aquilo. E esse amargo vai produzir em você uma mutação chamada maturidade. Então, o teu caráter amadurece nos relacionamentos, mas o teu dom amadurece como? No uso. Você precisa usar.
Quando você usa e você se frustra, você engole aquele amargo, o teu dom sofre uma mutação chamada maturidade. Entende? Então, você não pode desistir. Você precisa definir metas para o seu dom. Aonde eu quero chegar com o meu dom? Eu quero servir a igreja local. Eu quero ser ministro de louvor na igreja local. Eu quero ser presbítero. Eu quero ser diácono. Eu quero ser missionário na África. Eu quero ser apóstolo das nações. Eu quero ser profeta na Ásia. Define qual é a sua meta. Entende? Você precisa definir a tua meta com clareza. Porque se você não definir, o que vai acontecer? Aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Aí o que vai acontecer com você? Você vai viver um estilo de vida do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí, para fracassar, basta não fazer nada. Para você fracassar na sua vida, é só não fazer nada, que a vida vai te levar para o buraco. O seu crescimento tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Entende? Então a gente precisa desse chacoalhão para o nosso couro engrossar. Né? Porque a gente precisa desenvolver, precisa avançar, precisa sair dessa zona de conforto. Então, voltando lá, só para a gente memorizar aqui. Ó, a primeira pergunta era, para que servem os dons? Os dons servem para servir pessoas. Aí eu desenvolvi tudo isso que a gente compartilhou aqui. O segundo aspecto é, aonde Deus pode me levar com os dons? Né? Então, eu dei o exemplo de Davi. Davi saiu por detrás das malhadas e foi para o palácio com o dom dele. O dom te leva onde o caráter não te levaria. Mas o caráter te dá respaldo para você ir lá longe com os dons. Sempre, obviamente, para a glória de Deus. Então, só que dentro desse segundo aspecto aqui, essa segunda pergunta, onde Deus pode me levar com o dom, você também precisa te fazer uma pergunta. Aonde eu quero chegar com os dons? Eu quero ser presbítero local, quero ser diácono na igreja local, quero ser missionário na África, eu quero ser profeta das nações. Então, você precisa definir as tuas metas, escrever elas, escreve as tuas metas. Terceiro aspecto e último, você precisa dominar os processos. Os processos, o que eu quero dizer é dominar as habilidades que combinam com os teus dons. Você precisa dominar a mecânica, o funcionamento dos teus dons. Domine os processos. Pode uma pessoa ter uma mistura de dons? Opa, com certeza. Com certeza pode. De repente, uma pessoa aprendeu 2, 3 habilidades específicas e está funcionando em 2, 3. É claro que eu acho que uma pessoa sempre vai encontrar um que vai ser a sua veia mais forte. Né? Então, por exemplo, se alguém me pergunta assim, Márcio, você gosta de viajar? Eu respondo assim, eu para isso nasci e vim ao mundo. Eu acho que é a minha veia mais forte. Então, é claro que uma pessoa pode desenvolver vários, né? Mas vai ter uma que é a veia mais forte dele. E é ali que a gente precisa explorar, porque ali é onde a gente vai nadar de braçada, onde a gente vai dar os nossos melhores resultados. É onde a gente vai mais conseguir servir, fluir as pessoas com esse dom, com essa veia mais forte. Então, esse terceiro aspecto diz o seguinte, a gente precisa dominar os processos. Ou seja, dominar as mecânicas do seu dom. Essas habilidades. Tem habilidades específicas que você precisa dominar elas. Então, por exemplo, Davi falava assim, no Salmo 144, versículo 1. Deus prepara as minhas mãos e treina os meus dedos. O que Davi estava falando? Ele queria dominar essa mecânica do quê? De tocar a harpa. Ele estava focado em dominar esse processo, essa mecânica, essa habilidade de tocar a harpa. Ele estava focado nisso daí. Então ele se preparou, ele dominou essa mecânica. Então qual é o teu dom? Então você precisa dominar as mecânicas do teu dom. Ah, o meu dom é ensinar. Então você precisa dominar a mecânica de comunicação.
Então, quais são os teus dons? Você precisa dominar as mecânicas que combinam com o teu dom. Você precisa dominar elas. Aí você vai ter que negar muitas outras coisas para você focar naquilo que é uma mecânica que combina com o teu dom. Porque se você abrir muito o leque, você acaba não sendo especialista em nada. Entende? Então, o que o mundo precisa? O mundo precisa de mão de obra especializada. A igreja precisa de mão de obra especializada. Então, você precisa ser especialista no seu dom. Então, você o seu dom é de ensino, se esmere-se no fazê-lo. Seja especialista nisso. Então, você precisa ser especialista no seu dom. Por quê? Porque só entra em palácio quem desenvolveu habilidades específicas. Tem determinadas portas que se abrem para nós só se a gente desenvolveu determinadas habilidades específicas na nossa vida. Então, por exemplo, quando eu era... E olha só como as coisas são malucas, né? Quando eu era criança, eu assistia aqueles desenhos da Disney. Né? Eu gostava de assistir, desenhar aqueles desenhos que passava tudo da Disney. E eu tinha um sonho de conhecer a Disney. Aí, o que aconteceu? Eu fui parar nas drogas, aí eu me converti, aí eu fui aprender algumas habilidades, dons e não sei o quê. Aí eu aprendi a Bíblia, né? Li a Bíblia várias vezes inteira e tal. Eu comecei a discipular, comecei a batizar as pessoas e tal, não sei o quê. E Deus, por misericórdia, foi usando minha vida e eu fui me dedicando a aprender essas mecânicas, né? De ler a Bíblia, de pregar. Aí eu aprendi uma outra habilidade específica chamada administração de finanças. Então já fica a dica aqui, isso é uma habilidade que você aprende, você precisa aprender a administrar finanças. Já fica a dica aqui, ó. Você precisa ter duas contas. Uma vai ser a tua poupança e outra vai ser a tua reserva de emergência. E você alimenta as duas por mês, nem que seja com R$ 20 aqui e R$ 20 aqui. Mas, Márcia, só 40 por mês, 20 em cada uma? Seja fiel no pouco. Por quê? Porque quem é fiel no pouco é o próximo candidato a ser colocado sobre o muito. Correto? Então, o que eu fiz? Eu aprendi a habilidade de administrar finanças. Então, eu comecei a administrar finanças. Eu guardo, eu faço poupança desde 2009, eu acho, talvez antes. Aí, o que aconteceu? No ano passado, abriu uma porta para eu pregar nos Estados Unidos. Só que só entra nessa porta quem desenvolveu algumas habilidades específicas. Pregar, se comunicar bem, tem que ter um conteúdo que faça sentido para quem está ouvindo. Você não vai ficar falando, enchendo linguiça. As pessoas percebem quando você enche linguiça. Então você tem que entregar um conteúdo de qualidade, denso, que faça sentido para as pessoas. Então, precisava ser alguém que conhece a Bíblia, precisava ser alguém que saiba se comunicar, que entregue um conteúdo que agregue valor para os ouvintes, alguém que pague a própria passagem. Quem é esse? Eu. Aí lá vai o estagiário do Lambari de Agudos para os Estados Unidos. Aí eu fui lá ministrar, recebi uma oferta, peguei essa oferta aqui que eu fiz, fui para Disney. Cheguei lá na Disney, eu olhei aquele negócio e comecei a chorar, né? Porque eu lembrei que quando eu era criança, eu jamais imaginei que um dia eu ia parar na Disney. Só que o que aconteceu? Os dons, ele te leva em lugares onde o caráter não te levaria, entendeu? Amém. Só que o caráter ele te dá um respaldo para você ir lá longe com o dom e permanecer, e as conquistas permanecerem na tua vida. Amém. Entende? O caráter ele te dá oportunidades de você conquistar as coisas. Mas o dom ele te dá a oportunidade de você conquistar as coisas. Mas o caráter, ele faz com que essas conquistas permaneçam na tua vida. Entende? Então, tem determinadas portas que se abrem para nós só se a gente desenvolveu habilidades específicas. Só entra em palácio quem desenvolveu habilidade específica. O Davi só entrou no palácio porque ele desenvolveu uma habilidade específica de tocar harpa. E ele era perito nisso que ele fazia. Lembra de Provérbios? Conhece um homem perito em suas obras? Entre os reis será colocado, e não entre a plebe. Nada contra a plebe, mas o que esse versículo está nos ensinando? Que se a gente desenvolver habilidades específicas, vai se abrir determinadas portas para nós
que se a gente não tivesse desenvolvido essas habilidades, essas portas não se abririam. Amém. Entendeu? Então você precisa desenvolver, você precisa dominar as mecânicas que combinam com o teu dom. O teu dom é ensinar, então você precisa desenvolver uma habilidade de comunicar. Você precisa estudar. Você precisa estudar conteúdo. Você precisa entregar conteúdo que agregue valor para as pessoas. Entende? Que faça diferença na vida dos outros, que dê sabor para as pessoas que estão te escutando. Entende? Nós precisamos disso. E todos nós conseguimos. Não existe pessoas especiais com dotes especiais. Não existe isso daí. Não existe. Se você se dedicar, você vai chegar lá também. Mas você precisa se concentrar, você precisa se esforçar. Ah, Márcio, para eu desenvolver uma habilidade específica, é suave esse processo? Não, não é suave. É difícil? É muito difícil. Mas se eu me esforçar, eu vou conseguir? Vai conseguir. Glória a Deus. Então a gente precisa largar da preguiça, da zona de conforto e ir lá. E ralar. 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 Amém? Tá dando 4 para as 8 aqui. Márcio, eu fiz até uma anotação aqui, ó. Precisamos nos esforçar. Esforçar é fundamental. Esforçar é o caminho. Sensacional. Falou Ô, comigo. Denis, grava essa live, fazendo favor.